Como vai, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Estamos falando de cemitério, é um assunto delicado. Sabemos que é o momento mais difícil que o familiar vai passar é quando perde um ente querido. Para que você não tenha transtorno e não tenha despesa, nós convidamos você a participar e adquirir o maior e melhor plano de benefícios funerários de todo o Brasil. Um local onde você vai poder guardar a memória do seu ente querido com muito respeito, dignidade, segurança, e quando falecer alguém, a família recebe um pacote de benefícios gratuitamente: translado nacional, cremação, funeral e sepultamento. E também tem um serviço humanizado aqui. Exatamente, nós temos o apoio ao enlutado, que são serviços realizados gratuitamente por psicólogos aos familiares. E para entrar em contato com o Cemitério Vertical, Carlos? Entre em contato pelo WhatsApp 9151-6163. Dispomos de uma frota que vai buscá-los e trazê-los para conhecer toda a infraestrutura e voltar para suas residências sem compromisso nenhum de compra. Então, fica o convite, é um ato de amor com a sua família. Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, também ao vivo pelo nosso site, verdadeexpressão.com.br, e pelas redes sociais, o Facebook, YouTube e Instagram. Você pode participar conosco pelas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, o 4199-613-3677. Hoje o programa basicamente vai analisar aí o quadro político, o cenário político nacional, tendo em vista já quase um ano de governo Jair Bolsonaro, um ano de governo Ratinho Júnior, e também vamos analisar aí as eleições municipais, 10 meses para as eleições, menos de 10 meses para as eleições municipais. Vamos analisar o quadro em Curitiba, como que está essa corrida eleitoral e como os partidos estão se organizando. E para tanto, recebo aqui o advogado Mesael Caetano dos Santos. Doutor Mesael, você já é da casa, boa noite, uma honra recebê-lo aqui novamente. Prazer, doutor Rafael. Prazer falar com você e com o teu público, que é imenso. Parabenizar pelo teu programa, pelo ano aí de muita informação, trazendo políticos de renomado nome, de diversos campos do pensamento. Um programa extremamente democrático, uma casa democrática discutindo a política como ela é. Isso é muito importante para a democracia, que a comunicação social no país cumpra o seu papel, que é informar o cidadão, independente da ideologia que a pessoa pertence, independente do partido que a pessoa seja. Eu vi gente aqui durante esse ano, de todos os partidos, PT, PMDB, PDT, PSC, eu vi gente de todos os partidos aqui nesse programa. Então, eu quero te parabenizar você por esse viés democrático que tem o teu programa Verdade Expressão. Você está de parabéns. E a TV Transamérica também, com certeza, está de parabéns por aceitar e apoiar um programa com esse viés muito importante para a democracia. Legal, obrigado. Nós agradecemos, nosso jornalista Pedro Lima também agradece, toda a equipe aqui da TV Transamérica. Mas nós temos aí 11 meses mais 9 dias de governo Jair Bolsonaro, completando aí um ano, e saiu uma pesquisa da Datafolha nesse final de semana, né, que é o que interessa aqui para a gente analisar aqui essa pesquisa, e chama atenção aqui, teve uma estabilização no grau de rejeição do governo Jair Bolsonaro, né, vou passar aqui os números. 30% aprova o governo dele, 36 reprova o governo dele e 32 considera regular. 1% não opinou
A pesquisa foi... As entrevistas foram dia 5 e dia 6 de dezembro. Ou seja, quinta e sexta-feira que passaram. Mostra aí, já emendo aqui, os entrevistados avaliaram como ruim, péssimo o primeiro ano do mandato do presidente. No mesmo período, fazendo uma comparação, 36% entendem que é ruim ou péssimo o governo do Jair Bolsonaro. No mesmo período, a Dilma, em 2011, marcava 6%, o Lula, em 2003, marcava 15%, o Fernando Henrique Cardoso, em 95, 15%, e o Collor, 34%. Então, ele é pior que o Collor. Está pior que o Collor. Então, gostaria, doutor Mezel, que você falasse aí sobre esses dados dessa pesquisa, que é uma pesquisa relevante aí para esse primeiro ano de governo. E daí a gente vai falar também na sequência também sobre alguns cenários que apareceram aí para presidenciais, muito embora acho que é muito prematuro falar sobre isso ainda, né? Porque na cabeça do eleitor ainda está a eleição do ano passado. Olha, doutor Rafael, um governo que infelizmente não decolou. Não decolou, a economia está estagnada, os números que eles apresentaram aí de 0,8 de crescimento não é verdade. O IBGE disse que alguns números estão errados, em março eles vão apresentar outros números, mas desde o primeiro mês de governo do Jair Bolsonaro, as suas políticas, principalmente a política externa, ela começou de maneira equivocada, doutor Rafael. Esse alinhamento com Estados Unidos e Israel trouxe um prejuízo muito grande para o país. Primeiro que se aliou na questão de mudar a capital de Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém. E isso desagradou muito ao mundo árabe, e o mundo árabe compra muito do Brasil. O mundo árabe é um parceiro muito grande da economia brasileira. Posteriormente, ele se aliou de maneira assustadora, sem pedir nada de contrapartida ao governo americano, abriu as porteiras, se iludiu que o Brasil iria fazer parte da OTAN e que o Brasil iria ter uma cadeira na OCDE, enfim. E, posteriormente, o governo Trump acabou de taxar o alumínio brasileiro e disse que vai proteger a sua economia, vai proteger a economia americana. Dentro de toda essa celeuma, para contrapor isso, ele foi obrigado a fazer uma viagem para a China, né, para abrir mercado para o Brasil, né, conseguiu fazer com que o mercado chinês se voltasse para o Brasil novamente mais uma vez. Isso contrariou o governo americano, que fechou mais uma vez as portas para os produtos brasileiros. E também foi obrigado a fazer uma viagem para o mundo árabe para, mais uma vez, tentar abrir mercado. A Rússia também, o governo russo também, doutor Rafael, andou fechando o mercado para a carne brasileira. Então é um governo que não se sustenta, um governo totalmente equivocado, com ideologias que não leva o país a nada. Nós, brasileiros, nós precisamos hoje de um governo que trabalhe as questões econômicas. Nós precisamos melhorar o nosso produto interno bruto. Nós precisamos melhorar, doutor Rafael, a taxa de desemprego está muito baixa, está muito alta, doutor Rafael. Nós estamos aí com 13 milhões, 12 milhões de brasileiros desempregados. São 40 milhões de pessoas na informalidade, doutor Rafael. Então essas pesquisas refletem isso. Essas pesquisas refletem que o governo brasileiro não está governando para o cidadão que precisa do Estado brasileiro, né? E também outras políticas também equivocadas, doutor Rafael. A reforma da Previdência, ela foi maléfica para o povo brasileiro, né? Os nossos filhos não irão se aposentar.
Nós temos filhos mais ou menos na mesma faixa de idade, não irão se aposentar. E a reforma da Previdência, eles prometeram, né, que o país, com a reforma da Previdência e com a reforma da CLT, que o país iria crescer, né? O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do governo Bolsonaro, promessas, mais promessas aí, mas fechou-se um primeiro ano de governo e praticamente a economia está estagnada. O país não cresceu. Outro ponto também importante de se destacar, doutor Rafael, é a política equivocada do governo para um produto importante que é o diesel, a gasolina no país. O nosso modal de transporte é caminhão, é diesel. E, infelizmente, esse governo, ele mudou o modelo da política econômica, que atrelou, né, o preço do petróleo ao mercado mundial, né, ao que se pratica lá na OPEP. Cada vez que o dólar sobe, que o barril de petróleo sobe, a gasolina e o diesel aqui no país também sobe. Sendo que nós somos, doutor Rafael, um grande produtor de petróleo. Mas uma situação interessante, você tocou no negócio do dólar, do combustível, e uma das principais críticas aos governos anteriores, principalmente da Dilma, era a alta do dólar e o combustível. E agora a gente está em patamares maiores do que existiu. 1,90 ela entregou, né? Hoje nós estamos em mais de 4,30. Quase R$5. Já tem estados do país que a gasolina já chegou a R$5. Não, e o dólar mais de 4,30, né? É insuportável. Doutor Rafael, não é justo um país nosso, um país como o nosso, que é super produtor de petróleo. O Brasil tem uma costa do Rio Grande, a Amazônia, com petróleo jorrando na bacia, na costa brasileira, e o motorista brasileiro que depende do diesel para transportar os nossos produtos, pagar a preços internacionais, né, doutor Rafael? Já foram 11 aumentos no preço da gasolina e do diesel. Salvo engano, já chegou a 30%, doutor Rafael. Então, os caminhoneiros estão falando que dia 16 e 17 agora vão fazer uma greve nacional, né? Estão falando isso. Por quê? É uma política equivocada, doutor Rafael. Eu estava acompanhando o Rony Barbosa, ele é um economista ligado ao Diese, e ele estava falando que o preço do nosso barril de petróleo de extração hoje, doutor Rafael, não chega a $16. Com mais imposto, $20. E aí você atrela esse preço do petróleo no Brasil a $60, que é o preço do petróleo no mundo hoje, 40, 50, $60. E é isso que nós estamos pagando hoje. Sendo que, ao invés de estimular a produção de gasolina e o refino de diesel no país, nós estamos exportando petróleo bruto e exportando diesel e gasolina a preços internacionais. Por quê? Porque toda a cadeia de petróleo e gás no país estagnou-se, né? Estagnou-se, não se ampliou, mas as refinarias de petróleo não estão investindo mais no refino. Então é uma política totalmente equivocada, uma política voltada pro mercado internacional, e infelizmente tá aí os números dele não são satisfatórios e ao meu ver esse governo não vai guinar. Não. E fazendo uma análise agora, a gente falou a parte digamos, da gestão, os rumos tomados pelo governo. Agora a gente tem a parte da articulação política. O PSL, que era a maior bancada na Câmara dos Deputados, está rachado.
porque o presidente tomou essa iniciativa de criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil. Como que você enxerga esse racha que tem dentro toda aquela turma, né? Todo aquele grupo, o Major Olímpio também. Aqui no Paraná a gente pode citar o Francisquini, o pai e filho que já declararam que não vão sair do PSL para ir pro Aliança. Então teve um racha. Como que se analisa toda essa situação que envolve aí esse racha do presidente com várias lideranças que ajudaram a eleger ele? Então, Rafael, ele chegou com um discurso de negação da política, E a República Federativa do Brasil, que é norteada por uma Constituição, que diz que todo o poder emana do povo e deve ser cidadão do povo, e pelo meio do princípio democrático é que nós elegemos pessoas que se filiam a um partido político e vão nos representar em Brasília. Então não tem como negar. Não há como negar a organização político-partidária no Brasil. Não tem como negar. Isso é importante para a democracia. E ele negou isso. Negou esse princípio importante que é você fazer fomentar a democracia respeitando as lideranças políticas, seja boa ou ruim. Eles foram eleitos pelo voto democrático. Chegando lá em Brasília, eles têm que ser respeitados. E ele não está procurando os partidos para fazer a negociação, ele está procurando bancadas. E isso irrita muito as lideranças dos partidos. Então, praticamente, o governo do Bolsonaro, ele não tem uma articulação política dentro do Congresso Nacional. E nem no Senado, nem na Câmara. Ele não tem articulação política. Ele colocou a Joyce, totalmente despreparada, ela achou que chegando lá iria atropelar. E lá, meu filho, lá no Congresso Nacional tem raposa velha. Mas ela foi atropelada pelo próprio grupo do Bolsonaro. São os filhos, na verdade. E lá só tem raposa velha, articulador, que trabalha a política há 30, 40 anos, são homens experientes que sabem fazer o jogo. E lá, se não souber jogar, não cresce. Se você não souber jogar politicamente, porque a política é isso. A política ela é um jogo. É um jogo da democracia. E quem tem a artimanha de maior articulação no Congresso Nacional sobressai. E quem não tem, não sobressai. E todas as lideranças dele não sobressaiu. Por quê? Porque são pessoas truculentas. Queriam atropelar um discurso extremamente agressivo. Quem acompanha o Congresso Nacional, você vê um grupo ligado ao Bolsonaro, subia nos púlpitos lá só para agredir. E não funciona assim. A reforma da Previdência só saiu graças à articulação política do Rodrigo Maia. É o centrão, né? O Rodrigo Maia é muito hábil. Ele é muito hábil e também o Davi Alcolumbre, que é muito hábil. Então, não foi... Que é o DEM, né? É o DEM. O DEM vem se sobressaindo aí na política. Isso. Eles estão ganhando espaço, né? Estão dominando. Agora, você vê um presidente da República criar um partido político, criar uma base de 50 deputados, e em menos de um ano, essa base está rachada, né? Rachou a base dele, né? Não tem mais base. Ele ficou só com 20 e poucos deputados lá, que faz parte do partido dele. E você pode ver que de um mês para cá nada vai para o Congresso Nacional. Por quê? Porque nada passa, Você acredita que ele vai conseguir montar esse novo partido a tempo para disputar as eleições municipais? Olha, doutor Rafael, se sair o STF, o TSE liberou a assinatura digital. Liberou, mas precisa a regulamentação. Quem que vai regulamentar? É o Congresso Nacional, né? Então não vai, com certeza... Até 6 meses antes é muito difícil, daí entra recesso aí. Eu duvido que o Rodrigo Maia e que o Davi Alcolumbre irão regulamentar. E daí a grande questão, qual partido Jair Bolsonaro vai pegar toda essa base dele aí, que ele queria ter o partido para escolher os nomes dele para disputar as eleições municipais. Com qual partido será que ele vai trabalhar? Então, Rafael, eu pergunto, quem vai confiar no Jair Bolsonaro politicamente?
Que grupo político hoje vai confiar no Jair Bolsonaro? Porque o Luciano Bivar, né, político experiente, Raposa Velha, lá de Pernambuco, né, foi constituinte em 88, abriu as portas para o partido dele, que foi o PSL, e com o crescimento do PSL, tentaram dar um golpe no Luciano Bivar, isso é bem da verdade, tentaram tomar o partido dele, os filhos do Bolsonaro tentaram tomar o partido dele, isso é bem da verdade. E ele, habilmente, não está conseguindo jogar e está conseguindo manter o partido em suas mãos. Então, a minha pergunta é, doutor Rafael, quem vai confiar um partido na mão da família Bolsonaro? Eu acho muito difícil hoje, qualquer partido político no país hoje irá querer abrir as portas para esse grupo político do Jair Bolsonaro. Eu acho meio difícil. E os filhos dele, para a gente encerrar essa discussão aí da articulação? O Eduardo Bolsonaro está suspenso pelo partido e o Flávio Bolsonaro também perdeu a direção do partido, está isolado. E o Carlos Bolsonaro é o que faz... É o Carluxo, né? O caso é o Carluxo. Que daí tem aquela ainda situação do porteiro também, o suposto caso, envolvimento com a Marielle. O caso Marielle, o Carluxo, a Joyce Halsemann na CPI da fake news. Ela fez um PowerPoint lá. PowerPoint e entregou todo o esquema de fake news que eles têm nas redes sociais. São, segundo a Joyce Halsemann, são quase 2.000 robôs trabalhando para a família Bolsonaro. A Joyce Halsemann, ela mostrou no PowerPoint lá de maneira bem didática, mostrando como é o modus operandi que eles fazem para derrubar qualquer cidadão que se diga ser inimigos. Agora, doutor Rafael, eu vejo assim um governo extremamente enfraquecido politicamente. Um governo sem base política. E governo sem base política, nós temos aí dois históricos de impeachment, doutor Rafael. Temos o Collor, que ficou sem sustentação nenhuma num partido político, que era o PRN, Partido da Reconstrução Nacional, se isolou politicamente, foi impeachmentado. A Dilma também praticamente se isolou politicamente, membros dentro do próprio PT isolaram a Dilma também. Então, deu no que deu. Então, assim, ó, doutor Rafael, se a economia nos próximos 6 meses não der uma boa guinada, as previsões é que o Jair Bolsonaro não termine o seu governo. Você acredita nisso? Eu acredito. Acredito. Se a economia do país, né, o PIB estagnado de 0,8. Desemprego cair. Desemprego altíssimo. Desemprego altíssimo. Informalidade altíssima. As pessoas indo para a rua saquear cargas de carne. Essa semana aconteceu isso, ficou sabendo? Essa semana, foi no Rio de Janeiro, né? Não sei se foi no Rio de Janeiro ou São Paulo, um grupo de pessoas saquearam uma carga de carne. Então, se o governo Bolsonaro, né, que está fragilizado politicamente, não der uma resposta à economia do país, né, o governo Dilma entregou o país com um PIB de 2,8. 2,8, né? O governo Bolsonaro vai fechar aí o primeiro... 0,6, né? Deu 0,8, deu, né? 0,8. Mas não vai chegar a 1. Vai ser um PIB de 1. E parece, o New York Times lançou uma dúvida dizendo que os números da balança comercial brasileira não é verdadeira. Então o IBGE pediu para que até março do ano que vem eles vão rever esses números da balança comercial. Então, no meu entender, governo fragilizado no Congresso Nacional, sem uma base política forte. Se a economia não melhorar, abre-se pretexto para mais um impeachment. E também, doutor Rafael, se observa... E ele tem algumas brigas já com governadores, que eu gostaria que você comentasse.
A gente tem o caso dele, a briga mais clara foi com o Witzel, né? O Witzel, governador do Rio de Janeiro, que ele atacou diretamente o governador. E também teve uma troca de farpas com o João Dória, que é o governador de São Paulo. Foram dois fortes apoiadores dele, que também voaram, é bom se deixar de passagem, que eles aproveitaram a onda Bolsonaro e também, né, conseguiram ali fazer as suas eleições. Mas como que você vê aí, dois importantes centros, que é São Paulo e Rio de Janeiro, ele já não ter o apoio dos governadores? Porque o Wilson Witzel já se mostra candidato a presidente da República. Assim como o João Dória, né? E também o João Dória, né? O João Dória, ele é o principal hoje nome do PSDB. Sim. Não tem outro nome no PSDB. Já regimentou alguns que são desafetos, como o Alexandre Frota, já foi para o PSDB. Joyce também, com certeza também pode ser que vá para esse partido. Olha, doutor Rafael, eu vejo que o governo Bolsonaro ele está se fragilizando, né? Ele chegou com um know-how, com um capital político muito grande e ele está se fragilizando politicamente, né? Porque os 8 estados do Nordeste ele não tem apoio. E as pesquisas mostram que o apoio dele é só no sul do país. Você acha que é mais no sul do país? Mais no sul do país. O Paraná, Santa Catarina. Você acha que Rio de Janeiro e São Paulo já fragilizou? Em Minas Gerais também tem o Zema, né? Que é o Zema que é do Novo, que não é novo, né? Está com dificuldade lá. Né? Não, mas é candidato também a presidente da República, entendeu? Uhum. Então, os principais centros do país, que é Rio de Janeiro, São Paulo, e Minas Gerais, ele tem 3 adversários. E também tem o fator Lula também, né, doutor Rafael? Tem o fator Lula que é muito forte, né? O Lula em liberdade, ele é a principal liderança política do país hoje, né? Hoje 30% dos brasileiros... Mas nessa pesquisa do Datafolha, o Lula perde para o Bolsonaro a eleição, né? Doutor Rafael, é muito prematuro, como o senhor comentou. Não, é prematuro, mas eu digo... claro, o eleitor lembra da última eleição, o que está mais na mente dele é o Rafael, Jair Bolsonaro. Quando chegar na época... Dá um empate técnico ali, né? É bom doutor Rafael, mas quando chegar nos números IDH do país, que está estagnado, quando você chegar nos números que você comparar governo a governo, é óbvio, né, doutor Rafael, que o governo do PT vai sobressair, porque os números do Lula são muito altos, doutor Rafael. É pleno emprego, Minha Casa Minha Vida, 30 milhões de casas, né? Hoje, praticamente, o programa Minha Casa Minha Vida está estagnado. Eles estão esvaziando o FGTS, porque as pessoas estão sacando o FGTS, e o Fundo de Garantia é quem dá sustentabilidade ao programa Minha Casa Minha Vida. E o que sustenta, na verdade, o Jair Bolsonaro, me parece que ele é muito dependente do Sérgio Moro hoje, né? Pois é. O Sérgio Moro, pela pesquisa, aponta uma popularidade maior que o próprio Bolsonaro. Aparece muito alto, mas no meu entender, doutor Rafael, na minha visão, ele tem 6 meses para mostrar para o que veio. Se nesses próximos 6 meses a economia não der uma guinada, todo o empresariado vai se retirar dele. Vai ficar esse pessoal aí, que é os 10, 15% aí, que tem uma ideologia, criaram uma ideologia forte em volta dele. Esse pessoal vai ficar, os evangélicos, mas as principais cabeças pensantes, os principais grupos econômicos do país, que é quem dá as cartas, infelizmente, são eles que dão as cartas no país, né, que tem as famosas bancadas lá no Congresso Nacional. E se a economia não reagir, com certeza esses grupos econômicos irão se afastar dele. Praticamente um grupo militar que estava em volta dele também já se afastou. E o general Mourão, o que você acha? Ele está muito quieto, né? Está muito quieto, está muito esperando só o momento para dar o bote, né? Com certeza. Esperando o momento certo para dar o bote. Tá só o general Mourão é um homem preparadíssimo. Sim, um homem inteligente. Um homem inteligentíssimo, preparado, de fino trato, né? de boa comunicação. Ele se comunica muito bem com a imprensa, não entra em bola dividida, né, doutor Rafael? Ele não entra, né? Você não viu uma fala dele que seja uma fala que desagrada, né? E também, doutor Rafael, um governo, doutor, que
50% da população diz que não... Saiu uma pesquisa ontem, né, doutor Rafael? 50% da população não acredita no que o governo fala. Não acredita. Um governo que o povo brasileiro diz que não tem postura de presidente da República. Aquelas lives que ele faz na quinta-feira, pelo amor de Deus, doutor Rafael, aquilo é vergonhoso. Pô, vira meme no outro dia, né, doutor Rafael? Pô, ele precisa, alguém precisa ensinar o Jair Bolsonaro o que é a liturgia do cargo. O cargo de presidente da República é o cargo mais importante do país. Os olhares estão para ele, né? Ele é o homem mais importante do país hoje. Ele é o homem mais importante. Ele foi eleito com 57 milhões de votos, né, doutor Rafael? 57 milhões. É muito voto. 54% dos votos válidos. Os votos válidos, então. Só que esse cargo, doutor Rafael, tem uma liturgia. É importante seguir essa liturgia, né? Não pode ir lá para uma mesa lá e colocar dois malucos em volta dele lá e ficar falando besteira, atacando pessoas importantes, né? Ataque ao Leonardo DiCaprio. Para quê, meu? Para que atacar o cidadão que investe, né, em proteção ao meio ambiente, né? Palavras jogadas ao vento, o caso do petróleo, dizendo que foi da Venezuela, que foi de um navio de bandeira grega, né? Não se sabe. Então, infelizmente, é presidente, mas não tem postura de presidente, e o povo simples percebe, doutor Rafael. O cidadão mais simples que ele seja, ele percebe que as coisas não estão normal no país nesse momento. E como que você analisa, só para a gente terminar, aliás, antes vamos para as notícias da semana com o Pedro Lima, e na sequência eu quero que você analise o Ciro Gomes e o embate dele com o Lula, e como que isso vai terminar, né, e o quão isso prejudica e beneficia, quão prejudica a esquerda e beneficia a direita. Pedro Lima, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a você. Boa noite ao Mesael. Vamos ao destaque da semana. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a PEC de número 16, que prevê a alteração dos artigos 35 e 129 da Constituição do Estado e estabelece novas regras de funcionamento para a Previdência Social. A medida busca a sustentabilidade do atual sistema previdenciário paranaense, permitindo, segundo o governo, a construção de um modelo que fortaleça o desenvolvimento no futuro. O texto, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado em primeiro e segundo turnos e em redação final durante as sessões realizadas na Ópera de Arame, por motivos de segurança. Em primeira votação, a matéria foi aprovada com 43 votos favoráveis e 9 contrários. Já em segunda discussão, o projeto recebeu 43 votos a favor e 1 contra. Nesta votação, a bancada de oposição se retirou após o anúncio do líder, deputado Tadeu Venere. Entre as medidas apresentadas pelo governo está a introdução da idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres, e pelo menos 25 anos de tempo de contribuição, desde que cumprido um mínimo de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo. A partir de 2020, haverá regras de transição para atingir pontuações equivalentes à nova legislação. Por fim, a regulamentação será realizada por meio de uma lei complementar. Com informações da Assembleia Legislativa do Paraná e imagem de Orlando Kissner e Dália Felberg. Voltamos ao estúdio. O Ratinho, rapidinho. Obrigado, Pedro Lima. A gente já vai falar dessa imagem aí que apareceu na matéria, mas não só para encerrar o cenário nacional. O Ciro Gomes está andando o Brasil inteiro aí, dando palestras, se manifestando sobre tudo que vem acontecendo no governo Bolsonaro. Mas também ele se pronunciou muito sobre a situação do PT, sobre a situação do Lula. E ele é claramente jugular, né? pré-candidato a presidente já, né, foi bem votado na última eleição, tem um capital eleitoral. Mas o Lula, ao sair da cadeia, falou claramente que o PT vai ser protagonista na próxima eleição. E o Ciro Gomes atacou o Lula, disse que ele é culpado, tal, tem toda aquela questão de corrupção, tal, se sente traído Lula, pela última eleição, né, pela articulação política da forma como foi feita. Então
Então, eu gostaria de saber aí do doutor Mesael qual que é essa relação entre os dois, como que você vê aí para a esquerda, como que deveria se dirimir essa situação aí? Muito ruim para a esquerda, né? Essa controvérsia entre o Ciro Gomes e o ex-presidente Lula, né? Dois homens preparadíssimos para a política. Hoje no país, doutor Rafael, no país não tem um homem que conhece mais os problemas do Brasil do que o Ciro Gomes. Não tem. O homem preparadíssimo. Eu já falei dentro do partido que ele precisa falar mais uma linguagem popular, porque a linguagem dele é uma linguagem extremamente técnica. Ele não consegue baixar o nível intelectual dele. Eu tive o prazer de jantar com o Ciro Gomes. É um deleite você ficar ao lado dele, né? Ainda mais tomando umas cachaças junto lá. É um deleite, cara. Você fica a noite inteira ouvindo ele. É um homem preparadíssimo, um homem de uma competência intelectual fora de série. O Ciro Gomes tem um histórico muito importante para o país, porque junto com o Itamar Franco, fez parte da equipe do Itamar Franco, que gestou o Plano Real, esse é bem da verdade. O Ciro Gomes ele é respeitado mundialmente, ele é um advogado, formado também em economia, é um homem preparadíssimo para governar o país. Hoje eu não vejo uma pessoa mais preparada do que o Ciro Gomes. E também, doutor Rafael, agora essa briga entre ele e o Lula é muito ruim para a esquerda. É muito ruim para a esquerda porque tem um leão de um lado chamado Jair Bolsonaro, que é um fenômeno de voto. Sim. E se aliou a uma figura hoje que está aí se despontando, que é o Sérgio Moro, na política. Que também tem uma popularidade muito alta. Muito alta, né? O correto seria mesmo toda a esquerda se unir. Toda a esquerda, os partidos de esquerda, o PT, o PDT, o PSOL, o PCdoB, todos os partidos de esquerda e de centro-esquerda, e construir uma unidade nacional, como fez a Cristina Kirchner. Que abriu mão, né? Que abriu mão da candidatura, né? Eu acho, doutor. Será que o Lula não teria que rever essa Rafael, posição do PT? O Lula e a Gleice Hoffmann, que é uma figura importante hoje dentro do PT, eu acho que é o momento do PT abrir mão de uma candidatura própria e apoiar o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes está despontando muito aí no meio, no centro político. Até mesmo o próprio Rodrigo Maia já está falando do Ciro Gomes, doutor Rafael. Sim. Então, se o centrão e a esquerda não se unir, não tirar as vaidades, com certeza fica muito difícil. Se o governo Bolsonaro der uma pequena reação na economia, fica muito difícil de tirar a próxima eleição dele. Legal. Vamos então agora falar sobre o governo do estado do Paraná. A gente teve aí como fato marcante essa notícia aí que o nosso jornalista Pedro Lima leu, que foi a aprovação da Previdência a nível do estado. Teve um tumulto bem grande com a intervenção da polícia mais uma vez, que diminuiu a idade mínima de 65 para 62 anos, idade mínima para 65 anos para homens e 62 para mulheres, e pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. E teve toda essa situação aí dos sindicatos, dos professores que ocuparam, depois tiveram que sair, daí se marcou mais uma segunda vez em 2 anos, que se não me engano, temos uma sessão na Ópera da Arame, a gente teve no início da gestão do Rafael Greca, e agora esse episódio aí, o governo Ratinho Júnior aí, aprovando a toque de caixa. É bom dizer que foi em regime de urgência essa aprovação, e ficaram lá somente 9 deputados estaduais que foram contra essa reforma. Que falar primeiramente dessa reforma, depois a gente começa a falar um pouco do governo Ratinho, que tem uma linha também de privatização. Olha, doutor Rafael, eu vejo com tristeza, como cidadão, que eu dependo do serviço público, doutor Rafael, eu dependo do serviço público, eu não sou um homem rico. Eu tenho
convicção que uma sociedade precisa de servidores públicos respeitados, bem remunerados, porque são eles que são a linha de frente para atender os nossos filhos, os nossos pais. Nós mesmos como cidadão, eu tive uma experiência agora, não muito positiva, eu precisei usar o Sistema Único de Saúde e fui muito bem atendido, doutor Rafael, pelos médicos que atendem do serviço público. A gente vê que a estrutura é um pouco precária, mas que o capital humano ele é muito corajoso, ele é muito aguerrido. Então essas pessoas merecem respeito, doutor Rafael. Agora, eu não entendo, doutor Rafael, o governo Richa descapitalizou um fundo da Paraná Previdência, salvo engano, são 8 bilhões, parece que já foi 3 bilhões, né, doutor Rafael? Então, o governo do Estado dá o golpe no fundo da Previdência Privada, da Previdência do Estado, e ao invés de criar uma política para devolver esse dinheiro que foi tirado dos servidores públicos, cria uma política para taxar os servidores públicos. Porque eles tinham um fundo superavitário. São 8 bilhões. Aumentou de 11% para 14%, isso. É bom dizer. Então não precisava fazer reforma da Previdência do Estado. Não precisava, porque o próprio servidor, há mais de 50, 60 anos, eles vêm pagando e tinha um fundo superavitário, isso era 8 bilhões. Então o Estado esvazia, bate, né? Para aprovar, bate no servidor, humilha, joga bomba, dá tiro. E isso, doutor Rafael, reflete no dia a dia do servidor público. Nós temos um alto suicídio na Polícia Militar do Paraná, nós temos um alto suicídio nos professores. Por quê? Porque a motivação pessoal dessas pessoas estão lá embaixo. E lamentável, doutor Rafael, lamentável que o atual governo do Estado do Paraná usou do mesmo mecanismo que se vem fazendo no Paraná, que fez Álvaro Dias, que fez Beto Richa e agora fez o Ratinho Júnior, né? E eu acompanhei aqui a entrevista do Ademar Traiano aqui. Traiano. Uma soberba enorme, uma arrogância, acham que está no poder, que pode tudo, né? Taxando o servidor público como bandido. O servidor público não é bandido, o servidor público é trabalhador. Chama o servidor público de arruaceiro. É óbvio que o cidadão, doutor Rafael, que se sente ameaçado, que vê o seu futuro inseguro, né, incerto, né, como os servidores públicos não sabem se vão se aposentar, doutor Rafael. E não é culpa deles, porque todo mês é recolhido lá, os 8%, 10%, né? É recolhido. E eles têm um fundo. Aí vem um governo, uma assembleia estadual, omissa, né, que não tem compromisso com a sociedade, né, porque servidor público mal pago, mal remunerado, desmotivado, reflete na sociedade. E uma assembleia, doutor Rafael, aqui no Paraná nós temos uma assembleia que ai governo, sou governo. Sobra-se poucos deputados, sobrou de 38, sobra 9 deputados que fazem uma oposição. Os demais se aliam ao governo por tomar lá da cá, por cargos. A gente sabe que todos os deputados que apoiam o governador têm cargos a lá vão ter nas secretarias, tem as benesses do Estado. Enfim, nós precisamos, o cidadão brasileiro precisa repensar, doutor Rafael. Precisa repensar, o cidadão pobre, classe média, precisa repensar muito na hora de direcionar o seu voto. E como cidadão, eu vejo com tristeza a forma que o governo do Estado, a forma com que a Assembleia Legislativa vem tratando os servidores públicos do Paraná. Lamentável. Partindo aqui para Curitiba, que a gente tem que dar um espaço maior para Curitiba, porque temos eleições daqui 10 meses, o Reinaldo Rocha mandou antes do programa aqui para mim um comentário sobre
a questão das vacinas, falta de vacinas nos postos de saúde de Curitiba, que são as vacinas pentavalente, que é obrigatória para bebês que completam 2 meses de vida para ficar imune às doenças crônicas como paralisia infantil e a meningite. Triste isso, né? E está causando um grande alvoroço entre as mães, e ele pede aqui para que seja registrado isso aqui. Que falar, aproveitar esse gancho aqui do Reinaldo, falar sobre a saúde em Curitiba. A gente teve um processo de privatização, né, a terceirização da saúde o concurso público foi precarizado, agora esse sistema PSS de contratação de profissionais ligados à saúde. Qual que é a sua opinião sobre essa nova política do governo Rafael Greca? Doutor Rafael, aonde se privatizou, teve corrupção. Em São Paulo teve uma onda de corrupção enorme até hoje. Gente, máfia da merenda. Máfias, são grupos econômicos que querem saquear o Estado. Eu sou a favor de que certas categorias têm que ser concursadas. Professor, médico, enfermeiro, policial, guarda municipal. Tem que ser concurso público, Rafael. Educação também. Educação. E o prefeito Rafael Greca, que é bom de lorota, ele é bom, né, de lábia, eu amo Curitiba e canta aquele hino de Curitiba onde ele vai, e essa historinha de sempre. Ele passa onde ele vai, ele foge dos temas principais e dá o seu show. Toda a entrevista dele é um show, infelizmente. Ele, na campanha política dele, na campanha para essa gestão, ele disse que em 6 meses ele iria melhorar a saúde da cidade. A situação estava tão difícil que o secretário da saúde dele, em 6 meses, pediu conta, pediu demissão. Eu moro, doutor Rafael. Ele disse que em 6 meses ele iria acabar as filas no posto de saúde. É mentira, não acabou. Hoje, apesar dele tentar implantar um programa para marcar consulta agendada, não está funcionando, não está dando certo. Porque, doutor Rafael, ninguém sabe a hora que a dor aperta, ninguém sabe. Você está dormindo na tua casa, de madrugada, de repente, tua pressão sobe, se você for um idoso, qual é o caminho? É um posto de saúde. Eu moro ao lado de um posto de saúde. Eu moro ao lado do posto de saúde Eucalipto do Alto Boqueirão. Eu sou bicho da madrugada e às vezes eu acordo 6 horas da manhã e vou no parque dar uma caminhadinha, né, para ver se diminui um pouquinho esse corpinho aqui. A fila é enorme, doutor Rafael, fila com 50, 60, 70 pessoas já aguardando. E o pior, mães, doutor Rafael, são mães com crianças no colo, são idosos, né? Então, ele não conseguiu melhorar a saúde de Curitiba, infelizmente. E também essa questão aí da falta de vacina para criança, doutor Rafael, isso é grave, isso é muito grave. A questão também das creches, doutor Rafael, que ele está tentando privatizar a questão das creches na cidade, né? Não quer assumir essa responsabilidade de manter as creches sob o controle da própria prefeitura, né? Que dá tão certo, doutor Rafael. E estamos aí praticamente há 10 meses, né? Menos de 10 meses 10 meses para a eleição, e ele não mostrou para que veio. Só fez asfalto. Mas o fato é que a cidade está recheada de asfalto. Ele vem aí muito forte com a base que ele tem. Vai enfrentar aí o Neyley Privô, que também vem se movimentando nos bastidores, já fazendo reunião em vários bairros. Deve enfrentar também o Francisquini,
Gustavo também. Fernando Francisquini, o Gustavo Frutti que teve aqui, ou o Goura, né? Que o Goura também dentro o Gustavo, né? Dentro do PDT, o Goura tem essa ambição de ser candidato. Tem o Partido Novo que lançou o João Guilherme como pré-candidato a prefeito, que foi o candidato a vice do Anelei Preveu na última eleição. O PSOL deve vir com candidato próprio. O PT analisa aí se vem com candidatura própria ou poderia apoiar uma candidatura do Goura. Até mesmo o Requião também, né, pelo PT, né? O João Arruda vem pelo MDB. Então nós temos vários nomes surgindo. Devemos ter uma quantidade expressiva de candidatos. Doutor Rafael, mais desses candidatos aí, ao meu ver, os que vão sobressair são praticamente 4 nomes aí. É o Rafael Greca, que lidera as pesquisas, o Neilê Prevô, as pesquisas internas. E o Luciano Dutti também, que vai estar no nosso próximo programa, que também declarou o PSB a nível também. nacional. Ex-prefeito também, né? A nível nacional, o PSB declarou que quer disputar as eleições principais. Rafael, E agora o Luciano Dutti numa nova roupagem. É bom lembrar que ele votou contra a reforma da Previdência, né? Seguiu a orientação partidária e já descolado do Beto Richa. Mas tem uma rejeição muito grande no servidor público, né? E também a imagem dele é muito atrelada ao Beto Richa. Isso, né? Tem uma rejeição muito grande. Hoje, doutor Rafael, eu estou vendo um cenário praticamente de uma eleição que o Dutti ficou fora. Né? Ficou fora, porque o Gustavo não aparecia bem nas pesquisas. E o Gustavo ficou fora na última, né? Isso, né? O Gustavo não aparecia bem nas pesquisas. E, em razão dessa política do Dutti de fazer asfalto, ele praticamente, aí, um ano antes, aí, ele praticamente ele colocou máquina em tudo quanto é canto da cidade e se irritou muito a população curitibana. E se irritou muito a cidade. E o prefeito hoje também, ele está fazendo esse asfaltamento da cidade, mas eu vejo muita crítica de algumas pessoas, doutor Rafael, dizendo que ele está tirando asfalto onde não deveria tirar. Que o asfalto é novo, é bom, que ele não precisava fazer essas reformas, que ele deveria ter cuidado mais de outras áreas da cidade. Saúde, educação. Curitiba, na gestão do Gustavo, doutor Rafael, Curitiba tinha 5 escolas entre as 15 melhores do país no IDEB. Um IDEB de 0,9. 0,950 por aí. E o IDEB da Prefeitura da Educação em Curitiba está caindo, viu, doutor Rafael? Infelizmente. Né? A saúde, ele não deu uma boa resposta. O atual prefeito. Outro ponto importante também, doutor Rafael, é a passagem de ônibus de Curitiba. A passagem é muito cara, doutor Rafael. E o sistema, né, o sistema de transporte de Curitiba, ele está deteriorando. Hoje o Ismael Moraes, nosso amigo Rafael Moraes, ele trouxe uma reportagem que ele é muito sarcástico. Ele pegou um biarticulado e está colocando numa cova, como se que o sistema estivesse morrendo, né? Então, ocorreu uma desintegração no passado, agora está ocorrendo uma reintegração. Só que, doutor Rafael, a passagem é muito cara. A passagem hoje da cidade ela é muito cara. Hoje, praticamente, aí, um casal aí gasta meio salário mínimo com o transporte urbano. E teve muita gente aderindo aos aplicativos. Isso. E muita gente usando outros meios de transporte, a pé, bicicleta. Compartilhado, né? Hoje tem carona compartilhada, já tem van em Curitiba correndo aí de forma clandestina, doutor Rafael. A gente sabe disso. Então, ao meu ver, o atual prefeito de Curitiba, ele fez asfalto, bastante asfalto, e varreu bem a cidade. Ele consegue manter a cidade varridinha, bonitinha. Mas o curitibano, pelas pesquisas, demonstra que gosta disso. De um bom visual da cidade. Gosta. Mas o visual é importante, mas nós precisamos também, doutor Rafael, como cidadão, exigir um serviço, uma educação de qualidade para os nossos filhos. É preciso que amplie-se o número de creches para que as mães possam trabalhar. É preciso que a saúde
não seja um martírio para aquele cidadão comum que vai no posto de saúde e espera 3, 4, 5 horas para fazer uma consulta básica. É preciso diminuir o tempo de espera para uma consulta especializada. E isso não melhorou, isso é bem da verdade. Isso a cidade não melhorou. Então, na minha avaliação, o prefeito Rafael Greca, ele fez asfalto e varreu bem a cidade e cantou o hino nacional, o hino de Curitiba, aonde ele foi. Até o hino de Nossa Senhora da Conceição ele cantou lá em Salvador, lá numa visita que ele fez lá em Salvador, numa conferência que teve lá em Salvador, acho que foi o mês passado. Então, eu vejo que Curitiba pode ser que tenha novamente uma mudança na próxima gestão municipal, e eu vejo como duas figuras fortes, né? Neyley Prevot e o próprio Gustavo Fruit também. Porque o Gustavo, nas pesquisas internas... E o Francisquini? Como que você... o Francisquini eu não vejo ele com muita probabilidade aí de crescimento, não, porque o bolsonarismo ele está se esmilinguindo, né, doutor Rafael? Mas aqui é muito forte. É forte, mas é forte na classe média alta, doutor Rafael. As pesquisas mostram, tem umas pesquisas que a Folha de São Paulo trouxe ontem, a faixa de apoio ao Bolsonaro é na população que ganha de 5 a 10 salários mínimos. Essa população que tem uma população de 2 a 5, de até 2 salários mínimos, não estão apoiando o Bolsonaro. Então você acha que aquele povo... A onda Bolsonaro, doutor Rafael... Aquele povo que vai de camisa amarela para o Não, teve uma... Ontem teve uma... Foi ontem, né? Foi. Teve uma passeata lá com 2 gatos pingados na Rua 15. Eles não estão conseguindo mais levar as pessoas para a rua, entendeu? Não estão conseguindo. Então, ao meu ver, tudo vai depender... Os candidatos doutor Rafael, aparece também o Ogebook. O Aliança, né? O Ogebook, mas o Aliança não existe ainda, né? O Ogebook ele se mostra como o principal candidato do Bolsonaro no Paraná, né? Mas, ao meu ver, doutor Rafael, se nesses próximos 6 meses a economia do país não der uma boa guinada, os candidatos do Bolsonaro serão atropelados pelos candidatos do PT, do DEM. Mas o PT está com muita dificuldade para ter candidatos nos municípios. Né? Mas nas grandes capitais ele vai ter candidatos. Do PT, do DEM e principalmente dos partidos médios. É verdade que o PSDB, o MDB tem muitos nomes a nível municipal. Né? Fortes. Então, como você falou, o MDB também é um nome muito forte. E, doutor Rafael, ao meu ver, a nossa eleição aqui de Curitiba vai ficar com esses 3 nomes, né? Rafael Greca, Neyley Prevot e Gustavo Fruit. E pelo andar da carruagem, pelo que eu estou sentindo, pela rejeição grande que o Rafael Greca tem, que é uma rejeição de quase 50%. Esqueci de falar do Luizão Goulart, que esteve aqui também, que é candidato pré-candidato a prefeito pelo PRB. Vai polarizar bastante então, né, doutor Rafael? Tem vários outros nomes aqui, vamos ter que encerrar, já estão me chamando aqui no ponto. Só para não fugir, não ser injusto, Zé Boni, Nivaldo Ramos, Thiago Chamuleira, Marisa Lobo, que é do Avante, Maria Vitória, que me parece que eu acho que vai ser vice, tem uma vaga de vice com Rafael Greca. Então são esses demais nomes que eu falei. Doutor Mesael, nós vamos ter que encerrar. Obrigado pela entrevista, o canal está aberto. E sucesso para o seu programa, pois é. Que é no dia 11 de janeiro, que estreia na Rádio Cultura. Né? Dia 11 de janeiro, Direito e Cidadania, lá na Rádio Cultura, AM 930, todos os sábados, com o advogado Mesael Caetano. Convido a todos vocês a me acompanhar lá sábado pela manhã. Legal. Obrigado a você e semana que vem estaremos ao vivo. Um grande abraço.
cisne branco que em noite